Bom dia, pessoal. E aqui agora o nosso canal Perguntas, Respostas e Opiniões, onde eu vou trazer um vídeo novo hoje para vocês, falando sobre, não é, a enxurrada, gente. É uma enxurrada, um temporal que aconteceu lá no Solares, né, na casa da Pinóquio Mall. Gente, teve um temporal muito grande lá em Friburgo, né, uma chuva assim, ó, sabe aquelas chuvas. Aqui nós chamamos que é um tipo de um temporal tropical, coisa de verão, porque não estamos no inverno ainda, né? Mas aí, gente, alagou até o brechó, não é? Da Pinóquio Mall. Nossa, ela ficou desesperada. Era tanto do grito, gente, parecia até que a Pinóquio Mall nunca tinha visto um temporal, né? E é estranho porque ela mora numa cidade serrana, onde as chuvas são constantes. Já houve até, inclusive, né? Todo mundo sabe, não me lembro bem o ano que aconteceu isso, mas teve até tragédias lá, né, de desabamento, quedas de barreira, muita gente perdeu as suas próprias vidas, enfim, muita gente perdeu seus entes queridos, bens materiais, por conta de uma tragédia que aconteceu por conta de fortes chuvas, porque como a cidade de Friburgo é uma cidade serrana, onde tem muito verde, muita mata, né, gente, ela tem, né, como característica chover muito, mais do que em outras cidades, tá bom? E aí o que é que aconteceu? Ela começou a ficar desesperada com a chuva e ela disse que era um vento, ventos muito fortes, que ela estava pensando até que ia arrancar até as telhas, gente. E não era duvidoso acontecer isso não, tá? Porque já a gente sabe que a gente vê por aí certas tempestades aí, com ventos muito fortes, que realmente conseguem arrancar telhados das casas, né? E no caso da Pinóquio Mall, aquela telha ali, aquelas telhas, né? Aquele telhado, não é um telhado que foi feito muito antigo, é um telhado novo, mas desde que ela fez, quer dizer, quem fez aquilo ali, todo mundo sabe que foi o marido dela, nós acompanhamos porque ela mostrou. Então, muita gente, eu me lembro na época que ela foi fazer, né, aquela gambiarra, porque, gente, tudo ali é gambiarra. Aquela casa, até hoje, eu não entendo onde começa, onde termina. É um labirinto, eu sempre falei isso. Tem gente que acha que não, que a casa é perfeita, que a casa é ótima. No verão até pode ser, gente, mas no inverno é constantemente aquela casa tem vazamentos, tá? Porque não é a primeira vez, desde a época em que ela morava lá, logo no início do canal dela, já tinha este problema. Só que eu pensei que depois das reformas feitas, né, pelos inscritos, pelo dinheiro que ela ganhou dos inscritos na época, que aquela casa não era da forma que é hoje, quem acompanha o canal dela desde o início sabe como é que era aquela casa. Eu pensei que depois da reforma poderia ter ficado boa a casa, que era o normal, mas não ficou, gente. Depois que ela saiu de lá, que foi morar a chata dizendo que tinha comprado a casa, enfim, sempre teve problema de vazamento. Tanto é que a chata começou a fazer uma reforma e também nunca terminou, nunca conseguiu tirar o vazamento, os vazamentos, eram muitos vazamentos, a chata sempre mostrava para a gente, não é? Que a casa era cheia de vazamentos e continua. Eu não sei como é que a pessoa ganha tanto do dinheiro, mas tanto do dinheiro como já ganhou aqui na plataforma. Hoje nem tanto, mas já ganhou muito dinheiro. E não fez, gente, o trabalho certo, normal, na reforma daquela casa. Para ela hoje está morando muito bem. Porque, gente, quem quiser dizer que ela mora muito bem, que diga. Mas não mora por conta dos problemas de estrutura, estrutural que tem aquela casa. É simples a pessoa resolver aquilo quando se tem dinheiro. E ela teve muito dinheiro, ela teve condições de fazer. Por que não fez, eu não sei. Mesmo antes dela casar com este atual marido dela, loiro dos olhos azuis, aquela casa já era daquela forma, cheia de infiltrações, cheia de problemas estruturais, gente. Por quê? Porque para se fazer uma reforma, principalmente num local quando é morro, não é como é o caso de Friburgo. Friburgo é uma cidade serrana, gente, todo mundo sabe, não é uma cidade plana. Então, para se fazer uma casa, construir uma casa, ou mesmo reformar, porque a dela já existe, mas ela teve condições de fazer uma boa reforma, tinha que chamar umas pessoas responsáveis, técnicos no assunto, engenheiros, para fazer a coisa correta. Ia gastar mais dinheiro? Ia, mas ela ia hoje estar morando bem. Ela hoje estaria morando numa casa boa, sem nenhum tipo de problema, sem infiltração, sem vazamento, sem nada, mas não foi o que aconteceu. Tudo ali é gambiarra. Acha coisas na rua, coloca dentro da casa. É assim que funciona. É aquela coisa, eu sempre falo. Tem economia, sabe, gente, que o barato sai caro. E foi tudo que a Pinóquio Mall fez ali naquela casa. Esta é a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar com ela, tá? Mas é o que eu penso. Não é uma casa boa só no verão. No verão não tem problema nenhum. Aí todo mundo acha linda a casa porque, lógico, não está chovendo. Gente, olha, toda a vida, eu vou até falar aqui uma coisa que
Eu aprendi no decorrer da minha vida, quando eu ia procurar uma casa para alugar, que eu precisava me mudar de um lugar para outro, né, gente? Eu sempre procurava ver, conversar com os vizinhos. E o vizinho sabe o que é que passa, né? Ou então, eu ia procurar mais quando era inverno, para saber se a rua larga, se a casa enche. Porque, gente, no verão tudo é muito bom. Todo bairro é legal, todo bairro é muito bom de se morar, porque tá tudo sequinho. Mas quando chega o inverno, aí sim, depois que você ou alugou ou comprou uma casa, aí vem os problemas, né? Aquela casa, a Pinóquio Mó já explicou que foi uma troca que ela fez de uma casa que ela tinha num outro morro por aquela casa. Houve até uns perrengues, ela já explicou isso no canal dela. E ela nunca teve condições financeiras antes de ser uma youtuber, né, gente? Antes de abrir o canal dela, de fazer a reforma que ela gostaria de fazer. Mas aí, quando o canal dela começou a viralizar aqui na internet, começou a ganhar muito dinheiro, seria o momento ideal, né, para ela esquecer todo o resto que ela quisesse da vida e focar em fazer uma reforma boa, uma reforma correta, decente naquela casa. Mas não foi assim. Está aí agora, depois de anos da reforma, que nunca acaba, vocês sabem disso, eu não estou mentindo. Até hoje aquela reforma nunca acabou, né? A parte de cima, inclusive a da suíte master, onde ela vivia lá, dormindo com o marido, também não serve de nada, porque alaga. Vocês viram ela mostrando, né? Alaga tudo, gente. O brechó, coitado do brechó, mal começou, já começou todo alagado, porque fica numa parte onde foi justamente que o marido fez aquela cobertura mal feita. Não estou dizendo que ele não saiba fazer. Só que você, para fazer uma coisa bem feita, você tem que ter material, você tem que ter condições de fazer a coisa correta. E ele não teve, com toda certeza. Aquelas telhas, gente, de brasilite, que a gente chama aqui de brasilite, ela tem que ser colocada, não é com amarras como ele fez, é com, como é que chama, gente? É parafusada, tá? Eu conheço algumas casas aqui, que aqui as telhas, né, que cobre a laje de cima para não deixar a laje cheia de infiltração, que antes não tinha, vocês lembram que não tinha, por isso que a casa vivia cheia de infiltração, porque a água ficava ali parada dentro em cima da laje, e aí não tinha para onde escorrer. Aí ela foi e fez aquela coberta corretamente, mas não fez da maneira que deveria fazer, gente. Gambiarra não resolve a situação. Olha aí agora o resultado. Molhou algumas coisas lá do brechó dela, ela disse que não foi tanto, mas deu para perceber que foi água bastante. Ela ficou até apavorada, né? Então eu acho que a Comodo deve pensar direitinho em dar um jeito nesta casa dela antes que o inverno pesado chegue, porque aí sim não vai ter condições. Aproveitar que ainda está no verão e procurar tirar todos os vazamentos, fazer a coisa correta, chamar um profissional de fato, né? Vai gastar um pouco mais, vai, mas ao meu ver vale mais a pena, porque do jeito que ela faz, as gambiarras que ela faz, é um barato que sai caro e ela fica se aperreando, sem ter um conforto, sem ter nada, porque a casa no inverno é totalmente, Nossa Senhora, é um horror, né? É uma coisa que ela vive bem um período, que é o do verão, e quando chega o inverno é aquele desastre. E agora que está lá também morando, é a número 1, né? A filha dela primogênita com 4 crianças, então aí é que é pior ainda. A primogênita dela nunca mais mostrou reforma. Mas eu espero que a primogênita tenha mais senso, né, do que a mãe e faça a coisa certa, porque afinal de contas, morar numa casa, gente, onde você não tem sossego, cheia de infiltração, cheia de goteira, ainda mais com 4 crianças, não é fácil, né? Então acho que tem que parar com esse negócio de economizar onde não deve, certas economias não valem a pena, e fazer a coisa certa para terem um conforto, porque dinheiro ela sempre teve para isso, não fez porque não quis. Hoje já nem sei se ela tem o suficiente, mas mesmo sem ter o suficiente, ela vai ter, na minha opinião, de fazer um sacrifício e consertar tudo ali que está errado naquela casa. Chamar um profissional e não usar o marido como profissional, que ele é apenas, gente, nem pedreiro mesmo de formação, um mestre de obra, ele não é. Ele é ajudante de pedreiro, então não tem como, ele não tem culpa, entende? Ele ajuda, mas ele não é um profissional qualificado para fazer uma reforma como deve ser feita naquela casa da Pinóquio Mall. Esta é a minha opinião, entendeu, gente? Não é obrigado, como eu falei, ninguém achar e ter a mesma opinião que eu, mas pelo que eu vi com essa chuva, que foi assim, uma chuva tropical de verão, imagine quando for o inverno pesado, que chove todos os dias, ainda mais numa região
serrana, como é Friburgo, onde é uma das cidades que mais chovem, tá certo? Na região. Enfim, gente, é complicado. Ou ela toma uma atitude correta, sem, né, pirangagem, né, sem fechar a mão, como é sempre assim a ela, né, não querer fazer certas economias que não resolve, como eu falei, é um barato que sai muito caro, ou então vai simplesmente nem conseguir ter o brechó dela lá em cima, como ela fez, né? Porque não vai ter condições. Qual a cliente que vai comprar alguma coisa no brechó alagado? E as coisas também vão se perder. Aquilo ali cria um mofo horrível, é ruim para a saúde, é ruim até para as mercadorias dela. Enfim, gente, ou ela faz uma reforma decente, correta, como deve ser, ou ela vai ter sérios problemas ali naquele brechó que ela abriu e na casa em geral, né, gente? Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acredito que ela não vai fazer, pelo que eu conheço da Pinóquio Mó, ela é bem mão de vaca, que a gente sabe, né? Mas ou ela faz, ou ela abre a mão para fazer o correto, ou ela vai ter muitos problemas no inverno ali, porque aquela casa não tem estrutura nenhuma para aguentar o inverno, mesmo que não seja um inverno muito pesado, porque tem anos, né? Pelo menos aqui na nossa região é assim, tem anos que o inverno é fraco, tem anos que o inverno é mais forte, né? Mais chuvas, menos chuvas, enfim. Mas como lá é uma cidade que chove muito, é característica já da cidade, o certo é a pessoa morar em uma casa que tenha uma boa estrutura. Ou então vai ficar passando vários e vários perrengues quando chegar o inverno. Né? Acaba com. Gente, aquilo ali acaba com tudo. Acaba com a saúde das pessoas, que fica tudo cheio de mofo. Entendeu, gente? É muito complicado. Esta é a minha opinião. Então, um grande beijo para vocês, gente, e até o próximo vídeo. Tchau.